Tem informação também sobre o Vasco da Gama, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Quero te contar também sobre o futuro de Felipe Coutinho. Ele fica no Vasco ou se aposenta? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Alexandre Oliveira, tem alguém chegando no Vasco? Alexandre, existem muitos boatos envolvendo o Vasco. Nenhum deles confirmado por conta das duas partidas finais da Copa do Brasil, tá? Talhari e Mandarca, dois dos destaques do Juventude rebaixado, estiveram nos planos do Vasco, essa é uma realidade. Johan Rojas, meio-campista colombiano, faz parte dos planos do Vasco. Esse jogador, inclusive, afirmou, ele joga no México, no Monterrey, mas ele está de férias lá na Colômbia, e ele afirmou lá no México, na Colômbia, onde ele passa férias, que vai jogar no futebol brasileiro, tá? Vasco e Atlético Paranaense são os principais interessados. O Vasco chegou a fazer uma proposta oficial de empréstimo com opção de compra. Johan Rojas, jogador do Monterrey do México, meio-campista de boa qualidade, recursos, enfim, pode ser uma opção interessante para o Cruz Maltino de 2026. O Admar Lopes é bom de serviço, tá? O Admar Lopes fala muito pouco, quase não dá entrevistas, mas tem uma visão bem interessante de mercado. Que o Vasco já tem como certa a permanência do Andrés Gomes para 2026. O atacante colombiano que chegou por empréstimo ficará no clube porque o contrato de empréstimo tem obrigação de compra, tá? Então não é que ele chegou por empréstimo e pode ficar, ele vai ficar. A obrigação de compra determina que ele seja comprado. 4 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. Acho um negócio bem interessante, até porque o Andrés Gomes foi muito importante nos últimos jogos. Hora de te atualizar sobre o Vasco da Gama, dá para cravar que Andrés Gomes será comprado pelo Cruz Maltino. O atacante colombiano que chegou para essa temporada tem um empréstimo com obrigação de compra, ou seja, o Vasco vai ter de adquiri-lo. Para sorte do torcedor Cruz Maltino, o início do atacante de 23 anos de idade é dos mais promissores. Ele conseguiu até aqui 19 partidas com 1 gol e 6 assistências, participações decisivas, por exemplo, na vitória por 5-1 contra o Internacional, jogo decisivo no Campeonato Brasileiro e mais recentemente com direito a uma assistência em uma das partidas de semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. Só para contar que a operação de compra vai custar 4 milhões de euros ou 26 milhões de reais e vai dar ao Vasco 60% do valor de uma venda futura. Jogador que havia sido revelado na Colômbia e que chegou ao Rennes por um custo de 10 milhões de euros. Felipe Coutinho fica ou sai do Vasco? Essa pergunta não é para o momento, até porque o contrato do Felipe Coutinho se encerra na metade do ano que vem, mas já tem muito vascaíno preocupado. Afinal de contas, o craque do Vasco tem seu futuro incerto. O jogador de 33 anos de idade que já tomou uma decisão. Ou ele renova o contrato na metade do ano que vem com o Vasco por pelo menos mais uma temporada, ou se aposenta. Jogar em outro clube do Brasil ou do exterior está completamente descartado. A aposta de quase todo mundo na diretoria do Vasco é de que o Felipe Coutinho vai renovar seu contrato, até por conta da performance física. Felipe Coutinho já bateu 55 jogos com 11 gols e 5 assistências. Ele em nenhuma temporada no futebol europeu havia conseguido alcançar 55 jogos, nem nos seus melhores momentos. Por exemplo, no Barcelona 2018-2019, ele havia feito 54 jogos. No Liverpool de 2014 e 2015, jogou 52 partidas. Isso demonstra que a maior dificuldade do Coutinho nos últimos tempos, relacionada a uma série de contusões, tem sido superado. O primeiro semestre do Coutinho ainda foi um pouco mais complicado. Nessa reta final de ano, ele conseguiu jogar com frequência, menos lesões, e em algumas das partidas por até 90 minutos. E adiante desse cenário, cuidando e dosando dos treinos, para não exigir demais do Coutinho, que existe uma convicção em São Januário de que em julho do ano que vem ele terá renovado seu contrato por pelo menos mais uma temporada. Excelente notícia para um Vasco que disputa no domingo o título da Copa do Brasil, que mudaria radicalmente o contexto de 2026 se o Vasco é campeão da Copa do Brasil, participa da Libertadores da América do próximo ano. Estão falando que o jogo foi feio essa final. Sidney, quem está falando que o jogo foi feio são os românticos, os falsos românticos, aqueles que defendem o futebol arte,
que tem que fazer, tem que acontecer, mas sempre é quando o time dele não está em campo. Porque se você pensar que final se joga para você ganhar, eu vou jogar bonito. Nem sempre, afinal, você consegue jogar bonito. Então jogue para ganhar. É simples assim. Jogue para ganhar. E o Vasco jogou para ganhar. O time do Corinthians, para mim, é um time feio. Porra, Fábio, então o Vasco é campeão da Copa do Brasil? Não. Tem que jogar sério de novo. Tem que se impor de novo. Tem que mostrar ao adversário a sua força. O torcedor que vai ao estádio, ao Maracanã, ele tem que empurrar o time do Vasco do início ao fim, como sempre o faz. Agora, eles vêm para o Rio de Janeiro com a sensação de quê? Cagados. Porra, porque o time do Vasco foi o merecedor da vitória. Não saiu com a vitória. Mas se tivesse que ter tido um vencedor, esse vencedor era o Vasco. Bom dia, o Vasco é para quem acredita. Vamos, Igor, vamos. Vambora, vamos. Fábio, gostou da nova posição do Nuno? Gostei, Gabriel. Circulando mais o campo, menos pragmático, menos ponta e mais dentro do jogo, preenchendo o espaço. Jogou bem ontem. Cara, e o Andrés? O Andrés é impressionante. Que partida faz, que partida tem feito, né? O Andrés Gomes, jogando demais, total confiança, tá indo pra cima. Hoje é ao vivaço, JJ. Hoje é ao vivaço, preferia. Eu normalmente, para vocês poderem saber, eu acordo 4h30 da manhã, produzo o nosso vídeo, coloco ele no ar e fico aqui ajustando alguns detalhes e tal. Hoje eu preferi dormir mais um pouquinho, acordei agora, 5h30, falei, vamos bater um papo ao vivo aqui, fazer até um vídeo maior, porque o vídeo normalmente do café tem 8, 10, 12 minutos. Eu preferi fazê-lo um pouco maior. Então vamos juntos. Pô, o Ryan pouco apareceu. Avaliei aqui o Maquerley Ludiero. Mais ou menos. Mais ou menos. Sabe por quê? Porque o time do Vasco teve uma postura que favoreceu menos o jogo do Ryan. Mas o Ryan, em alguns momentos decisivos, ele apareceu bem. O lance do gol dele, impedimento, e é verdade, olha a receita do Wallace, e foi por um pé, um impedimento, foi por um detalhe, que ele não saiu na cara do gol e fez o gol. Porque se ele não tivesse em posição de impedimento, ele teve muita calma e frieza na hora de sair na frente do Hugo Souza. Era gol. A bola morreu no fundo da rede. Então, assim, o time do Vasco, o Ryan, não teve tantas oportunidades, mas nas oportunidades que ele foi exigido, ofensivamente, ele apareceu muito bem. Ele apareceu muito bem. Tem um lance no segundo tempo, uma bola esticada na direita, que ele acredita, dá o drible no Gustavo Henrique. Ele tem muita velocidade. E dentro do Maracanã, será outra postura. Foi o gol, exatamente, Mário, que o Diego Souza perdeu, o Ryan fez. Cara a cara com o goleiro, saiu na frente de todo mundo. Então, assim, o gramado de ontem é um gramado diferente, Marcelo, você tem toda a razão. Inclusive, o próprio Diniz disse isso no fim do jogo. Então, eu entendo que o Vasco soube atuar como visitante. O Vasco soube se posicionar para ser o visitante, aquele visitante chato, deixar marcas. O Vasco deixou marcas no Corinthians. Ele avisou: o Everton, bom dia, meu garoto, é ao vivo, estamos aqui hoje no café, um café especial. Passamos o café aqui a limpo, né? O que foi o jogo de ontem. O Vasco soube mostrar ao Corinthians: eu sou o Vasco, um gigante que está na final da Copa do Brasil, por merecimento. Inclusive, ontem, depois do jogo, o meu xará, Fábio Lacerda, lá dos Estados Unidos, fez uma ponderação muito interessante, e que faz total sentido.
Se a gente pegar os 6 tempos, 2 contra o Fluminense na ida, 2 contra o Fluminense na volta e os 2 de ontem, ou seja, os 6 tempos jogados, os 270 minutos de partida, eu vou excetuar os acréscimos, o Vasco foi superior em todos. No primeiro jogo contra o Fluminense, o Vasco jogou bem, não teve uma grande atuação, mas jogou bem. O segundo foi um absurdo o que ele fez. Bom dia a todos, vai chegando, vai chegando. Ô, Cássio. Bom dia, Anderson, vamos embora, vamos lá. Segundo tempo, um absurdo, o Vasco venceu o jogo, né, de virada naquele momento. Segundo jogo, o Vasco mandou, tanto que o Fábio foi o melhor em campo. Quando o goleiro adversário é o melhor em campo, esquece. O adversário impôs uma dificuldade gigante. Ali o Vasco estava acertando mais o alvo. Ontem, o Vasco se impôs do início ao fim. Ah, mas o Hugo não trabalhou muito. Ok, concordo. O Hugo não trabalhou muito porque o Vasco acertou pouco o alvo. Mas pergunta para o Hugo Souza e para toda a zaga do Corinthians se alguém conseguiu descansar. Ah, tranquilo, o Vasco está lá. Não, o Vasco estava aqui o tempo todo. Aqui o tempo todo, Ari, bom dia. O tempo todo em cima. E sob o risco de perder. O Vasco rondava a área do Corinthians o tempo todo. O Vasco parecia aquele tubarão com fome. É o Vasco. O Vasco é um tubarão com fome. E ele estava rodando a presa. Ficava rondando ali a presa. Rodou. Ele não conseguiu pegar a presa. Mas ele fez o seguinte, falou assim, vem na minha casa para você ver o que vai acontecer. E é domingo. Domingo, 6 da tarde, Maracanã, com o torcedor em cima, com o torcedor pulsando, 70 mil apaixonados. Seremos. O valor da premiação, Sidney, é de 77 milhões de reais. O vice-campeonato entrega 33 milhões. Só que muito além da premiação, que o Vasco, inclusive, já vem arrecadando, o Vasco já ultrapassou um valor muito exitoso dentro da Copa do Brasil. O Vasco já, nesse momento, ele tem, vamos tirar os 33, né, como vice-campeão, o Vasco já faturou 24 milhões, ou seja, batendo 77, que é a premiação da CBF, o Vasco vai ultrapassar a arrecadação de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais em premiação. Bom dia, Duoliane! Bom dia, meu irmão, Dali Vascão! Bom dia, Fábio, bom dia, Júnior Souza! Temos que melhorar a pontaria, isso é fato. Agora, que nós jogamos com alma de vencedor, com alma de Vasco, colocamos sim uma mão na taça da Copa do Brasil, mas não vamos passar a mão nela. Não se passa a mão na taça antes de levantá-la efetivamente. Isso o Vasco fez. Fábio, você acha que a decisão está em aberto? Sim. Sim. Até porque tem um time do outro lado que tem um peso, que tem uma relevância, que tem força, realmente. Então, meus amigos, o time do Vasco da Gama, respeitando o adversário, e assim o fará jogando em casa. Dalvan Game, bom dia. Mas, olhando Silva Popoulos, o time ontem, nós já conhecemos. Porra, esse aí é o Vasco. Esse é o Vasco. Grande time que está jogando uma final. Não foi aquele time covarde que foi massacrado. Ufa, saiu com 0-0, vamos comemorar. Não. Quem saiu aliviado, porra, ainda bem que não perdemos, foi o Corinthians. Porra, vamos levar o jogo em aberto. É verdade. O Corinthians sai com essa sensação, aquele gosto de... Sabe quando você acorda, aquele guarda-chuva na boca? É o gosto que está o Corinthians.
Mas claro, de novo, e respeitando, é uma grande camisa, uma camisa gigante, que não vem ao Maracanã a passeio. Só que, o café hoje está diferente, Osmar, é verdade, está ao vivo, 6 horas mais 24 minutos, respeito não vai faltar, Valmir, mas o Vasco tem que se impor. O Vasco tem que fazer o que fez ontem. Bom dia, Xará! Xará acordou animado, foi nos grupos todos aí mandando as suas mensagens, que é o rei no grupo. Que é o rei. Xará, coisa linda. Aliás, prometo a vocês que segunda-feira estarei ao vivo aqui também, para a gente fazer um café diferente, o café do título, o café da ressaca boa, da conquista, como hoje. Acho que merece. É um café diferente realmente, porque merece. O Vasco está na final, jogando com autoridade, jogando com alma, com representatividade. Gostei. Então, eu me senti representado. Saí com a sensação de que, porra, gostei do meu time. Que maneiro. Nosso Colômbia saiu mancando. Será dúvida para domingo? Rodrigo, ele apanhou mais do que bife de segunda. Então, normal que ele tenha saído mancando. Não acredito que preocupe. Não acredito mesmo. Tá? Mas vamos ver. Segunda é feriado? Eu vou pedir ao prefeito. Rapaz, conectei 3 vezes, você não quer de Não, é só olhar minha roupa. Ó, camisa da KTO, não estou com a camisa do Vasco. Cenário é diferente. Então é... Ao vivo, Márcio. Bom dia. 6 horas mais 26 minutos. Para a alegria deles, ninguém tomou. Ninguém tomou amarelo. E olha que eram 8, hein? 6 começaram e 2 estavam no banco. E um deles entrou, inclusive, foi o Michael. Então só o Angileri que não entrou. Mas, enfim. Cara, o time do Corinthians titular, que foi o que pegou a gente, não vi nada demais. Não vi nada demais. Sinceramente, eu não vi nada demais no time do Corinthians para enfrentar o Vasco. Ah, você tá com medo? Não. Medo do Vasco? O Vasco anulou o Corinthians. E vem para decisão grande. Simples assim. Vem para decisão grande. Quem é favorito ao título? É o Vasco. Claro que todo jogo, o Hélio de Jesus, é uma história. Mas se a gente olhar as semifinais disputadas quinta e domingo passado, a final disputada ontem, quem é que chega grandão pro jogo? É o Vasco. Fábio, não é porque você é vascaíno, mas acho que você é um dos melhores comentaristas, sempre nos mantém informado e consciente. Obrigado, André. Eu também acho que eu sou um dos melhores... Brincadeira. Obrigado pelo carinho. Seremos campeões no Maracanã. Assim espero, o Marcos, porque o torcedor do Vasco merece muito e precisa desse título. Porque eu não digo nem, o Felipe, vai calar a mídia. Gente, ontem eu vi muita revolta, o torcedor reclamando da forma como estava sendo tratado o Vasco, as manchetes do jogo. Minha pergunta é a seguinte, a minha pergunta é simples, direta e objetiva. Em que momento da história você viu o Vasco sendo bem tratado pela imprensa? Em que momento? Me diga um. Em que momento você viu o Vasco ser bem tratado pela imprensa? Cara, o Corinthians joga muito bem fora de casa. Eu não estou dizendo que o jogo está liquidado, que a fatura está liquidada. Agora, eu garanto a você, torcedor, se o Vasco jogar com a intensidade que jogou contra o Fluminense, os 2 jogos, se jogar com a intensidade que jogou ontem, com a criação de ontem, irmão, esquece. Ninguém tira esse time do Vasco. Xará, quero muito esse título. Imagina o Lucão Azevedo comemorando nas arquibancadas. Foi de emocionar, cara. Que reação do Lucas, né? Não sei se eu tenho a foto dela aqui, para quem não viu. Deixa eu ver, foi essa imagem aqui que a galera fala até hoje, lembra.
ela ficou meio, acho que, emblemática, né? Ela ficou... Deixa eu ver se é essa imagem aqui. Eu acho que é. Ela fecha a transmissão, essa aqui. Essa imagem é foda, cara, da Amazon Prime. Ele com a minha esposa, na arquibancada. Os dois comemorando, né, a passagem para a final da Copa do Brasil. Porque, na verdade, o Xará, e acho também que foi o nosso melhor jogo contra eles desde 2012. O Lucas, assim como todas as crianças da idade do Lucas, o Lucas tem 12 anos, 13 anos, né? Assim, cara, o Lucas não viu grandes momentos do Vasco. Não viu, vai fazer 13 anos agora em fevereiro. Então, assim, ele não viu grandes momentos, ele viu alguns jogos maneiros, 2 títulos estaduais em que ele era muito pequenininho. Então, assim, cara, o time do Vasco da Gama merece dar ao seu torcedor mais velho como a gente, o mais novo como o Lucas e as crianças, uma conquista do tamanho do Vasco. E ontem, torcedor, é impressionante. É impressionante como nós mostramos que a nossa alma está acordada. O gigante está acordado. Assim como nós aqui, que levantamos cedo, estamos aqui ao vivo, 6 horas mais 30 minutos. Eu chorei por causa do seu filho. Quem não chorou, Alexia? Quem não chorou vendo a imagem do Lucas? É uma imagem muito emblemática. A forma como o Lucas expôs o seu sentimento. E é exatamente aqui, Dom Juan. Essa frase do Ciro Aranha: enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. É exatamente isso, cara. E a imagem do Lucas, ela é sintomática, ela é emblemática. Para mim, é a imagem da conquista. Porque é um sofrimento de alegria. Parece até algo que que é algo estranho, né? Pô, você tá sofrendo de alegria? Sim. Eu tô vivendo esse momento fantástico, essa catarse de emoções, mas eu tô explorando tudo que eu tenho em mim, tô colocando tudo para fora, com alegria, com sorriso, com choro, com revolta, mas eu tô explodindo de sentimentos. Não dormiu ainda, amigo? Não, dormi um pouquinho. Descansei, fechei o olho assim, fiquei assim, aquele ronquinho, mas depois acordei. Acordei pra gente fazer ao vivaço o nosso café. Meu netinho de 6 anos, Jefferson Carvalho, é apaixonado pelo Vasco. E Jefferson, o que explicar, se não a paixão que você passou para o seu filho ou para sua filha e chegou até o seu neto? Ou seja, paixão de geração para geração. Então, meus amigos, que venha domingo. Que chegue logo domingo. Olha aí. Minha filha acordou aqui falando que estava cantando a música do Vasco. Ela vai fazer 4 anos agora, dia 29. Aí, Thiago. E o que ela viu de conquista até agora? Nada. Mas se Deus quiser, domingo, ela e toda a criançada vascaína vai poder comemorar esse título. Esse título é nosso, desde que o Vasco faça por onde dentro de campo, se imponha, jogue com autoridade, com alma de Vasco. Restam 90 minutos. Nada está decidido. Nada está decidido. Mas, se o Vasco jogar com a alma de Vasco, Joaquim Neto já na malhação, daqui a pouquinho eu tô indo pro meu pilates e pro meu futebol ali também, meu irmão. Bom dia. Se nós jogarmos com autoridade, com alma de Vasco, com presença, pressionando o adversário, eu duvido que o Vasco perca esse campeonato. Pode acontecer num lance, numa falha, por exemplo, aquele gol contra do Paulo Henrique. Pode. Lembrando que não há vantagem nenhuma nesse momento. Qualquer empate, decisão nos pênaltis. Então, a postura tem que ser a de ontem. A de pressão, de ficar em cima do adversário, incomodá-lo, e no Maracanã mostrar quem manda e acabar com essa maldição de que a gente não vence o Corinthians. Nos últimos 28 jogos são apenas 2 vitórias. 16 derrotas,
10 empates e 2 vitórias. Ontem era para ter sido vitória, Vascão. Não foi. Mas, se o Vasco é para quem acredita, se o Vasco quer e merece ser campeão, o jogo de ontem exatamente mostrou isso, é ratificar dentro de casa. E nada melhor do que com o apoio de 70 mil apaixonados. Ingressos totalmente vendidos, não há mais ingressos à venda. Agora é torcer para algum maluco desistir, ter um compromisso, recolocar para venda. Vai ser muito, muito, muito importante o seu apoio. Dentro ou fora de campo, né? Dentro ou fora do Maracanã. Vamos ter o pé no chão? Claro que sim, Thiago. Mas a trajetória indica que o Vasco está muito, muito perto de ser campeão. 100 milhões em premiações. 2 gols do Ryan na final, com menos de 500 milhões na futura. Cara, então, Xará, isso é importante, né? O Vasco batendo campeão e o Ryan artilheiro da Copa do Brasil, isso cada vez mais potencializa a venda dele. Ele vai ser vendido pela multa? Dificilmente. Mas é um jogador com potencial para ser vendido pelo menos por 50 milhões de euros. Gente, só para que vocês possam entender, o valor de um jogador não é o valor que o torcedor atribui ou que ele espera que ele seja vendido. Não é assim. Ele tem uma série de fatores para que esse valor chegue até o denominador comum. E não é o valor da multa que eu estou dizendo. A multa é uma proteção contratual que o clube tem. O Ryan não sai por menos de 80 milhões de euros. Mentira. Sai, desde que haja negociação. Numa conversa só, eu quero comprar o Ryan, me dá o Ryan aí que eu vou levar por 20 conversas. Não. Tem que ser 80 conversas. Então, 80 milhões de euros. Fábio, tem negócio, Vasco? Tem. Pô, vamos sentar aqui. Eu ofereço 50 milhões e mais metas. Ah, o Hendrick foi vendido por 70 milhões. Então, Real Tony. Não, Real Tony. Vamos lá, deixa eu até ver esse número exato aqui do Hendrick, que eu quero debater com vocês. Não foi 70, não. Foi 35 milhões de reais. De euros. 35 milhões de euros. Mas vamos lá. Era um momento totalmente diferente. O Hendrick estava num time que era campeão, ele vinha performando. O Ryan está performando nesse ano, num time que ainda não foi campeão. E quando você pega o scout do Ryan, ele vai falar só de 2025. Ah, mas tem a base em que ele arrebentava na base. É verdade. Mas só a base não resolve. Os números na parte alta da prateleira precisam aparecer. Então, assim, se o time do Vasco performa, bate campeão, joga competição internacional, isso tudo vai acumulando. Vai dando estrelinhas, assim, Libertadores, jogou uma Libertadores. Foi campeão da Copa do Brasil. Foi artilheiro. Foi eleito melhor, a revelação do Campeonato Brasileiro. Isso tudo vai dando a estrelinha. Para que o Vasco não negocie por 35 milhões de euros o Ryan, e sim por 50, com metas podendo chegar a 60, 80, dificilmente o Vasco vai conseguir. Vai ser nessa janela? Acho pouco provável. Essa próxima janela de janeiro, ela é uma janela de recomposição de elenco. O que pode acontecer é uma coisa chamada reserva de mercado. Isso pode acontecer. O que é a reserva de mercado? Por exemplo, o Arsenal. Vamos pegar o exemplo da Premier League, que eu acho que é para onde o Ryan tem potencial para ir. O Arsenal hoje é o líder do campeonato inglês. Tem 36 pontos, 2 acima do City, 3 do Aston Villa e 8 do Chelsea, quarto colocado. Peguei o top 4, né? O G4 deles. O Arsenal precisa do Ryan para alguma coisa? Não precisa do Ryan. Mas se o Ryan chegar lá, o Arsenal arranca da 4ª colocação e bate líder. Não, o Arsenal já é líder. Então o Chelsea precisa. Não, também não acho, mesmo sendo o 4º colocado. Hoje, o Ryan não encaixa imediatamente no Chelsea. Mas o Chelsea pode fazer uma coisa com o Ryan que ele fez com o Andrei Santos. Por exemplo,
Quando o Andrei Santos foi contratado, ele não atuou de imediato como está jogando hoje no Chelsea. Por quê? O que fez o time inglês? Reserva de mercado. Vou contratar, seguro ele aqui, ninguém contrata, ele é meu, eu uso como quiser. Se nesse momento eu não quero usá-lo ou não encaixa aqui, eu empresto ele para ali. Aí foi jogar na França. Opa, tá rodando ali na Europa, gostei. Traz de volta. Quero jogar com esse rapaz aqui no meu time. Pronto. Mas você garantiu que ninguém iria comprar, ele já é seu. Reserva de mercado. Isso significa reserva do mercado. E que pode ser feita. Ah, mas ele não vai seguir imediatamente. Pode ser. Compro e empresto ao Vasco. 6 meses. No meio do ano, Copa do Mundo, grande janela, pré-temporada, trago ele. Vamos dizer que é o Chelsea. Começa a fazer lá o trabalho. O treinador observa, pô, gostei, forte, canhoto. Pô, esse cara vai cair bem aqui no meu time. Vou deixá-lo por aqui. Ah, não. Vou fazer ele rodar um ano aqui na Europa para dar uma casca para ele. O moleque tem 19, vai fazer 20 anos. Ano que vem. É isso. Então, assim, o time do Vasco da Gama vai ganhar, a SAF vai ganhar um belíssimo dinheiro com a venda do Ryan, vai, mas ainda vai passar pelas conquistas e pelas competições que o Vasco vai jogar. Gente, 40 minutos, ponto final no nosso café ao vivaço, nessa quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2025. Um abraço para a família Lemos em Portugal, que está acompanhando o nosso café, estamos juntos. Mesmo que seja 45, 50 milhões, essa venda, mais premiações na Copa do Brasil, os novos contratos. Cara, numa boa. Eu não quero falar uma frase aqui, que senão vão... Mas essa frase vai ser usada a partir de segunda-feira. Mas olha só. Independentemente da conquista. Conquistamos a Copa do Brasil. Ah, não. Nós vamos lutar por isso. Mas vamos lá. Não dá para eu ir até às 7, cara. Eu tenho pilates às 7 horas. Mas vamos lá. O Vasco, no atual cenário, não é um Vasco muito diferente desse século? Administrativamente, em 2 anos de trabalho do Pedrinho com o seu time, a forma como o Vasco chega à reta final de uma competição é exatamente isso. Independente da conquista, a conquista vai potencializar ou acelerar a nova história que está sendo escrita. Verdade. Porque o time do Vasco tá dando gosto de ver jogar, tá maneiro. O Diniz, dentro das suas limitações, e aí, quando eu falo limitações, eu tô falando do banco de reservas. Por que ele demora a mudar? Porque ele não tem grandes opções no banco de reservas, mas 2026 é logo ali. Porra, o Admar trouxe os caras interessantes pra cacete. Thiago, voltou com Barros, Andrés, Cuesta, Robert. Porra, tu acha que ele não vai potencializar o nosso elenco? Azevedo, matérias do programa como camisa, boné, copa, adquirir. Meu garoto Edson Tavares, você pode mandar e-mail pra mim, ó. Mesmo e-mail do Pix do canal, você pode mandar pra mim, pra quem quiser comprar produtos do canal, como a garrafa do canal, tá aqui. Copo térmico do canal. Copo térmico é fantástico. Mantenha a sua bebida gelada por 5 horas. Com gelo, então, vai até 18 horas. 1 hora bebida quente. Tá aqui para você, ó. Esse aqui vai chegar o doutor Cícero Ludiero, lá na Paraíba. Mas ele disse que vem pro Rio, então eu vou entregar em mãos. Junto com a camisa do canal. Como assim, Azevedo? Ele entrou no grupo VIP, WhatsApp VIP. Cara, o WhatsApp VIP tá muito legal. Ontem, por exemplo, para vocês terem uma ideia, e custa R$50 por mês. Você tem acesso direto a mim, resenha bacana. Todo mês tem uma live com o ex-jogador do Vasco. A primeira que nós fizemos foi agora na segunda com o Mauro Galvão. Mês que vem tem outra. Se você escolher a modalidade semestral, de cara você leva uma camisa do canal, brinde. Se escolher a anuidade, pagar R$600, e aí não paga ao longo do ano, já tá tudo quitado, a tua anuidade, pum, tá cash, você leva o copo mais a camisa. Foi o que fez o Dr. Cícero Ludiero. E ontem, o Eric Fernandes, só lá no grupo, comprou uma camisa e falou assim, ó, quem acertar o placar e quem vai fazer o gol,
leva a camisa do Vasco. Ninguém botou 0x0, o prêmio ficou acumulado para domingo. Imaginou? Pô, cara, eu pago R$50 por mês. Tenho resenha com o Fábio, tem brinde que eu ganho logo na chegada, se eu escolher semestral ou anual. Tem o sorteio de brinde do Vasco lá também, que eu vou sortear com a galera. Tem um presente surpresa como essa camisa. Pô, por R$50 por mês. E aí, assim, de quebra, ajuda pra caramba o meu trabalho também. Então, vamos embora? Junte-se ao nosso grupo do WhatsApp VIP. É muito legal e a resenha é de altíssimo nível. Além, que aí pra mim a cereja do bolo é o premium, é bater papo com um grande jogador do Vasco. Na primeira participação, que foi com o Mauro Galvão, cara, os relatos que eu recebi do Rogério Carvalho, do Jader, do Roberto Campos, da galera toda que participou, porra, que legal, cara, proporcionar essa chance de bater papo com quem a gente sempre idolatrou, ídolo do Vasco, que a gente tinha sempre por a distância e você nos aproximou. Então, assim, muito legal essa oportunidade. Você não perde nada. Então, vamos embora. Vamos participar junto com a gente, certo? Rapaz, idolatrou. Não estava saindo a palavra. Trava-língua é muito cedo também, né? Então, vamos embora. Muito bem. Merecemos a vitória? Merecemos. Vamos ganhar o título. Se Deus quiser, domingo no Maracanã. E vamos gritar casaca, Rafaela. Ótimo dia para vocês. Uma grande quinta-feira. Espero que vocês tenham gostado do nosso café ao vivaço hoje aqui para bater papo sobre a nossa paixão. Fiquem com Deus. Uma ótima